Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Conseguimos chegar mais uma vez até essa casa abençoada. E aqui a espiritualidade nos abraça, nos intui e nos fortalece. E começando com umas palavras assim carinhosas do livro Semente de Felicidade, de Lourival Lopes, diz assim: descomplique a vida. Veja como a natureza trabalha. O seu corpo, por exemplo, o cérebro, o coração, o fígado, o estômago, o sangue, o sistema nervoso, todos trabalham em harmonia. Apesar da complexidade, tudo opera com função definida e sem exigências desnecessárias. A vida também é assim. Em tudo, simplifique. Sinceridade, verdade. Seja simples. Viver de forma descomplicada é simplificar o acesso a Deus. Que delícia, né? Quando a gente conseguir mais vezes deixar Deus agir em nós, né? A gente ficar em consonância com o pensamento dele, com as irradiações, e fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. Com simplicidade, bom senso, carinho, amorosidade, não é isso? Mas esse dia é de chegar, a gente vai ficar menos tempo ansioso, nervoso, né? Isso vai chegar. É trabalho para sempre. E depende de nós. Nós estamos aqui nessa casa para receber mais uma vez um carinho na nossa mente, no nosso coração, nas nossas células, para a gente ficar assim, descomplicado, né? Cada dia mais. Essa é a nossa vontade, que a nossa vontade seja forte e operante. E nessa noite de hoje, vamos cerrar os nossos olhos e agradecer essa bênção de chegar aqui. De chegar nessa casa em que seremos tratados por amigos carinhosos, amorosos, que vai nos proporcionar uma leveza espiritual, com certeza, nessa noite. Só gratidão pela nossa força de vontade. E alegria em nosso coração de termos conseguido chegar aqui. E teremos também a ajuda do nosso querido Rodrigo Azevedo, que vai nos proporcionar essa noite, é a primeira vez que ele chega à nossa casa, que Deus o ampare, o proteja, o ilumine, fortaleça ele, porque ele está recebendo uma carga de energia fantástica dessa espiritualidade para lá de amorosa. E ele vai cuidar da gente com as suas palavras, que a gente possa abrir o nosso coração, o nosso cérebro e reter o melhor dentro de cada um de nós, tá? Um abraço, uma boa noite de estudo para todos nós, dos dois lados da vida. Rodrigo Azevedo, seja bem-vindo à nossa casa. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos com os companheiros da Casa Deus, Luz e Verdade. É sempre um motivo de muita felicidade quando nós temos a oportunidade de vir na casa pela primeira vez, né? E nós gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos a absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Na noite de hoje, nós estudaremos os itens 24 e 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A desgraça real, a loucura e o suicídio. Hoje, diferentemente do que eu tenho feito ao longo desses 6 anos que faço palestra, eu não irei definir para os amigos o que é a desgraça real. Antes, irei deixar o convite para que quando vocês cheguem em suas casas, vocês façam a leitura atenta do item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu repito, item 24, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Quando nós fomos buscar, junto ao professor Google, o significado da palavra desgraça, Google nos diz que desgraça é o mesmo que o azar, a desdita, a infelicidade. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que todos que estamos na terra, do trono à palha, em todos os pontos da pirâmide social, todos nós temos um quê de sofrimento. Como nos diz Vanderly em sua belíssima canção, somos todos nós presidiários cumprindo sentença. Obviamente que neste momento é oportuno excetuar os nossos irmãos mais velhos, aqueles que vieram nos ensinar as leis de Deus através do exemplo, os missionários. Mas tirando os missionários, todos nós outros somos presidiários cumprindo sentença, como diz Vanderly. A verdade é que ninguém está na terra de férias, de licença-prêmio ou de feriado prolongado. A terra não é uma colônia de férias, um resort ou um hotel-fazenda. Muito pelo contrário. A terra é chão de fábrica, é um local para nós trabalharmos. E isto inclui também os nossos irmãos mais velhos, os missionários. Vamos pensar em alguns missionários. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e tantos outros. Quanto estes companheiros trabalharam em prol da sociedade terrena? O Evangelho nos diz ainda que a lei não nos pune pelo bem que fazemos, tampouco pelo mal que não fazemos. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Mas existem situações desagradáveis em nossa existência que nós facilmente conseguimos encontrar a origem nesta própria encarnação. Outras não serão possíveis. Neste momento, eu me permito trazer aos amigos duas questões muito particulares. Eu, antes da pandemia, havia perdido 22 quilos. Pesava 98, passei a pesar 76. 2 anos antes. E aí veio a pandemia. E toda aquela ansiedade devido ao isolamento necessário da época. E para melhor passar o tempo em nossa casa, eu instituí a 4ª e a 6ª sem lei. Na verdade, só tinha lei lá em casa 2ª, 3ª e 5ª. Os outros dias eram todos sem leis. Com isto, eu passei a conhecer todas as hamburguerias e pizzarias do Meia e adjacência. E não só recuperei os 22 quilos que havia perdido, como ainda ganhei mais 4 de lambuja, pesando agora próximo aos 102 quilos. Então, considerando que eu tenho 1,74 m, é fácil perceber que o meu IMC, o meu índice de massa corpórea, está além do recomendado. Eu estou rechonchudo. Eu não digo mais gordinho, porque no final do ano passado, nós tivemos a oportunidade de ir com a família visitar a nossa vizinha Colômbia. E lá, a Nívia, minha esposa, me apresentou um artista muito popular naquele país, chamado Fernando Botero. E Botero, ele faz as suas esculturas em metais, e estas esculturas ficam espalhadas pelas praças da Colômbia, nas mais diferentes cidades. E Botero utiliza como personagens, figuras assim, rechonchudas como eu. Então, ao invés de dizer que estou gordinho, agora eu digo que eu sou um modelo de Botero. É muito mais elegante, vocês não... Esse fato de eu me tornar de novo um modelo para Botero é facilmente explicável, né? Foram as 4ª e as 6ª sem lei lá em casa. Muito fácil de compreender. Eu reencarnei com uma doença degenerativa chamada retinose pigmentar, que nunca me permitiu enxergar normalmente, mas eu tive a grata satisfação de conhecer o rosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha esposa e das minhas filhas. O que sou muito grato a Deus, pois muitos companheiros que precisam vivenciar a experiência da cegueira não têm esta oportunidade.
E como havia dito, a minha doença é degenerativa. Então, ao longo do tempo, eu fui perdendo a pouca visão que tinha. E agora não enxergo nem mais a luz do sol, nem a luz da light. E não enxergar essa segunda, a da light, tem me trazido um certo prejuízo na bolsa. Porque as minhas filhas, elas têm a falsa impressão que eu sou sócio da light. E elas têm o mau hábito de saírem do ambiente e não desligarem as luzes. E quando eu enxergava, eu ia lá e desligava. Agora eu não posso, a conta vem cada vez mais cara, mas vamos deixar isso para lá. Eu tenho um único irmão, a quem amo muito, filho do mesmo pai e da mesma mãe, portanto, com o mesmo material genético. E meu irmão, graças a Deus, nessa existência, não precisou experimentar a experiência da cegueira. Mas os médicos, os especialistas, dizem que a minha doença é genética. E aí meus pais foram buscar nos seus parentes mais antigos se tinha algum outro cego. E nem na família de meu pai, como na família de minha mãe, não havia qualquer parente cego. O único cego sou eu. Então essa doença que supostamente é genética, o único cego na família sou eu. O pai de uns amigos meus desencarnou muito jovem, aos 40 e poucos anos de idade, acometido de uma doença hepática que é mais comum em pessoas que fazem uso abusivo de bebida alcoólica. E esse companheiro bebia muito pouco. Às vezes, numa festa, tomava um copo de cerveja, no máximo 2. E nem por isto deixou de ter esta doença no fígado, que tirou da vida com menos de 50 anos de idade. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Botelho e Jerônimo suicidaram-se com um tiro de arma de fogo no ouvido. Mário enforcara-se. João tomara veneno. Belarmino cortara o próprio punho. Todos buscaram o suicídio como um ato de rebeldia aos desígnios do Senhor da vida. Camilo Botelho, após destacar-se como um importante escritor no século XIX em seu amado Portugal, não recebe bem a cegueira. Jerônimo, depois de figurar como um importante comerciante de vinho, não aceita a falência e o fato de ser acusado pela sua família, mulher e filhos, a quem acostumara com luxos excessivos, de ser o responsável por aquele insucesso econômico. Mário, não aceitando o fim da relação com sua amante, após espancá-la e estrangulá-la, suicida-se. Belarmino, orgulhoso de sua intelectualidade, não recebe bem o fim da saúde pela tuberculose. Depois de serem resgatados pela legião dos servos de Maria, depois de muito padecerem no Vale dos Suicidas, os 5 amigos de infortúnio passaram por um longo tratamento na colônia espiritual dedicada aos suicidas. Um dia, quando Camilo submetia-se a uma terapia que tinha por objetivo conhecer encarnações anteriores, com o auxílio do benfeitor Epaminondas de Vigo, Camilo se vê no ano 33 da era cristã. Era uma manhã ensolarada na cidade de Jerusalém. Era o fatídico dia do Calvário do emissário, fatídico dia do Calvário do emissário do Senhor da vida. Camilo encontrava-se possuído de uma alegria satânica, regozijava-se com os acontecimentos, dirigiu-se ao pretório e ovacionou a figura de Barrabás naquela hora decisiva para a sociedade terrena. Avançando um pouco no tempo, Camilo se viu renascendo nos primeiros anos do século XVII, nas proximidades de Toledo. Reencarnou em uma família de nobres decadentes, tendo que trabalhar pesadamente no campo, principalmente na infância e na juventude. Camilo só veio aprender a ler quando adulto, com o pároco da cidade. Camilo guardava um desejo íntimo
de casar-se com sua prima, Maria Magda. Mas Maria Magda apaixonou-se por um jovem militar madrilenho, adepto da reforma protestante, chamado Jacinto. E Maria Magda resolve consorciar-se com Jacinto. Casam-se, mudando-se da aldeia onde ela morava para Madrid e depois para o exterior. Camilo não aceita a decisão da prima e jura vingança a Maria Magda e ao esposo. Camilo então decide retomar uma antiga ideia de se tornar sacerdote, não por vocação religiosa, mas sim para ascender socialmente. Filia-se à companhia de Jesus, sendo membro ativo da unificação. 15 anos se passaram, e Jacinto, Maria Magda e os filhos retornam a Madrid. Camilo vê renascer em seu peito o ódio que tinha por Jacinto e o amor por Maria Magda. Então Camilo passa a assediar Maria Magda, que o rejeita, pois era uma esposa fiel. Jacinto, ao perceber o que estava acontecendo, e sendo alertado pela própria esposa, tenta, junto aos seus superiores de farda, uma nova transferência para o exterior. Mas Camilo descobre as suas intenções e denuncia Jacinto ao Santo Ofício por ser adepto da reforma protestante. Jacinto é preso e colocado sob a custódia, sob a responsabilidade de Camilo. Camilo impôs ao inimigo privações e torturas indescritíveis. Maria Magda, temendo pela integridade, pela vida do seu esposo, vai buscar o primo. E Camilo diz para ela que tudo bem, liberaria o seu esposo, mas em troca exigiria uma noite de amor. Maria Magda, não encontrando outra solução para salvar a vida do seu esposo, aceita. Mas quando Camilo percebe que Maria Magda só nutria por ele repúdio, ódio e rancor, como ele havia prometido, iria liberar o marido. Mas antes, para vingar-se mais uma vez, manda que perfurem os olhos de Jacinto com uma lança incandescente. Jacinto estava cego. Depois de ser liberado, alguns meses depois, Jacinto se suicida. Camilo, depois daquele ato nefasto do suicídio, praticado no final do século XIX, ele permanece na pátria espiritual por mais de 50 anos, adiando o quanto pôde o seu retorno à experiência física, mas chegou o momento que ele teve que se submeter à lei inafastável da reencarnação. Reencarnaria e, aos 40 anos, voltaria à experiência da cegueira. Cegueira esta que duraria por 20 anos, pois Camilo retornaria à pátria espiritual aos 60 anos de idade. Vejam, Camilo não encontrou a explicação para a sua cegueira no século XIX. Porque a explicação não estava no século XIX, e sim no século XVII, quando ele mandou perfurar os olhos de Jacinto com uma lança incandescente. E o mesmo acontece conosco. Muitas das situações desagradáveis que nós vivemos hoje, nós não vamos encontrar a explicação nesta vida, porque ela está em outra existência. Mas, Rodrigo, aí eu não acho justo, porque como é que eu posso estar sendo punido por algo que eu sequer me lembro? Acreditem, o esquecimento do passado evita gravíssimos inconvenientes, porque a lembrança do passado, a uns poderia humilhar singularmente, a outros exaltar o orgulho, em que em ambos os casos atrapalharia o livre-arbítrio e a marcha evolutiva. Deus tem em sua criação um axioma que diz que não há efeito sem causa.
Não há consequência sem origem. É a lei de causa e efeito. E nós bem o sabemos, está lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente bom e justo. Então, todo efeito, toda consequência tem uma causa, tem uma origem justa. Recordando-nos que a lei não nos pune pelo bem que fazemos, tampouco pelo mal que não fazemos. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. E agora eu peço que os amigos gravem bem o que eu vou dizer. Não há, nas leis do Senhor da vida, a figura da vítima. Nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém, e sim herdeiros de nós mesmos. Mas muitas vezes nós nos ocupamos antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. Nós chamamos isso de preocupação. Porque preocupação é isso, preocupar. Nós nos ocupamos antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, nós temos o caso de Patrick. Patrick, que era uma das reencarnações de Eustáquio, ao perceber que o barão Mercon não iria permitir a sua saída da Inglaterra para reencontrar a sua família que ficara em França, Patrick passa a desenvolver uma rede de intriga entre os servos de Mercon. Patrick percebe que a governanta de Mercon, Crismeia, nutria pelo barão uma paixão secreta. Então Patrick convence Crismeia que Mercon iria dispensar os seus serviços, por determinação da baronesa, que descobrira o amor que ela tinha pelo seu esposo. Crismeia desespera-se e invade a biblioteca de Mercon aos prantos, declarando-se para ele. Mercon, sem nada compreender, a rechaça. E aí, num ato muito rápido, Crismeia saca de sua roupa uma adaga e crava no próprio peito, sem dar tempo de Mercon nada fazer. Vejam, a baronesa não descobriu o amor que Crismeia tinha pelo seu esposo. Mercon não iria dispensar os serviços de Crismeia. Nada passou de uma intriga de Patrick. E às vezes nós assim também agimos. Nós nos ocupamos antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. Nós nos preocupamos. Mas sim, existirão acontecimentos desagradáveis em nossa existência. E aí, como diz aquela belíssima canção espírita, as fugas de nada valem, só destroem o melhor em você. A verdade é que Deus não nos pune, Deus nos educa. E se nós tentarmos fugir das lições, da lição que nos cabe nesta hora, podem ficar certo do que eu vou dizer. Esta mesma lição estará nos esperando numa próxima esquina da vida, quer seja nesta ou em outra existência. No livro Sublimação, nós temos o caso de Carla. Carla era casada e muito apaixonada por Igor. Igor é convocado para a guerra e desencarna em uma batalha. Carla, não aceitando a lição da separação do ente querido, lança-se do alto da varanda de sua casa, retornando à pátria espiritual na condição de suicida. Carla vai ver o seu destino mais uma vez vinculado ao de Igor, que agora chamava-se Rupestre. Carla e Rupestre eram noivos e iam se casar. E um dia em que o jovem casal e as suas famílias
retornavam da visita da casa onde iam morar. O cavalo em que Carla estava montado se assusta ao ver passar um outro animal na estrada e dispara, e Carla cai entre as pedras, ficando aleijada. Num ato de extremo amor a Rupestre, Carla abre mão de casar-se com ele. Olha aí novamente a lição da separação. Hoje, Rupestre, ontem, Igor. E ainda Carla teria que arcar com as consequências daquele ato impensado do suicídio praticado numa existência anterior. Então, se nós tentarmos fugir da lição que nos cabe nesta hora, podemos ficar certo que esta mesma lição estará nos esperando numa próxima esquina da vida, quer seja nesta ou em outra existência. Muitas pessoas evitam falar sobre o suicídio. A imprensa evita dar esse tipo de notícia. Às vezes, pela manhã, estamos assistindo o Fachel, e o repórter fala para o Fachel: Fachel, o trem teve uma intercorrência no bairro de Bangu, no bairro de Madureira. Mas o que o repórter não nos diz é que esta intercorrência foi uma companheira ou um companheiro que lançou-se na frente do trem. Mas por que a imprensa evita dar esse tipo de noticiar, né, o suicídio? Porque há estudos de especialistas que dizem que se o suicídio fosse mais noticiado, poderia estimular em outrem a mesma prática. Mas a verdade é que nos dados mais recentes que temos, que são do ano de 2022, só aqui no Brasil, mais de 16 mil companheiras e companheiros tiraram a própria vida. A doutrina espírita, ao contrário do senso comum, a gente não se furta em falar sobre o suicídio. Na noite de hoje eu já trouxe 3 casos, né, de livros diferentes. O primeiro foi do livro Memórias de um Suicida, que é um clássico neste tema. O segundo foi do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Nesta obra, nós não temos apenas o suicídio de Crismeia. O próprio Eustáquio, algum tempo depois, também se suicida. E ainda trouxemos, né, o caso de Carla, do livro Sublimação. E como diz aquele comediante carioca, né, quem não tem dinheiro conta história, que é o meu caso, eu ainda tenho mais 2 casos para contar aos amigos, de obras diferentes, cujo objetivo é mostrar as consequências deste ato nefasto, desse ato impensado do suicídio. Kardec, na questão 944 do Livro dos Espíritos, indaga dos benfeitores da humanidade: pode o homem dispor sobre a própria vida? Resposta dos benfeitores: não. O suicídio voluntário é uma transgressão às leis de Deus. Vou repetir a pergunta. Questão 944 do Livro dos Espíritos. Pode o homem dispor sobre a própria vida? Não. O suicídio voluntário é uma transgressão, é um desrespeito às leis de Deus. Na trilogia de Ivone do Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, em especial O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, nós temos o caso de Henri de Lumière. Henri de Lumière era um militar, e ao realizar uma expedição no exterior, ele encontra a sua esposa, Berthe de Somerville, que havia fugido com seu primo e amante, Louis Frederic. Berthe diz a Henri que estava muito arrependida e que desejava voltar para casa em Lumière. Então Berthe combina com o esposo o seguinte: olha, você volta no final do dia, porque eu preciso arrumar minhas malas e dispensar os servos. Mas Berthe, mais uma vez, engana Henri de Lumière e foge novamente com seu amante Louis Frederic.
Quando Henri chega na casa da esposa à noite, ele encontra a casa fechada e logo percebe que fora enganado pela segunda vez por Berthe. Henri fica inconsolado, desiste da carreira militar e resolve pôr termo à própria vida. Mas antes desejava reencontrar seus pais. Então ele volta a Lumière e depois de visitar os pais, Henri lança-se do alto de uma montanha de sua aldeia, pondo termo àquela existência. Nós vamos encontrar as nossas personagens algum tempo depois no livro O Drama da Bretanha. Andréa de Guzmán era prometida de seu primo Alex de Guzmán, mas também flertava com o irmão gêmeo de Alex, Arthur de Guzmán. Alex e Arthur, embora irmãos, não eram propriamente amigos, pois ambos amavam a mesma mulher. Arthur, na verdade, tratava-se de Henri de Lumière, que em razão do suicídio temia a altura, o que atrapalhava suas pretensões de seguir a carreira militar. Andréa, na verdade, amava tanto Alex como Arthur. Embora por Arthur, ela tinha um certo repúdio íntimo que ela não conseguia explicar. Um dia, quando os irmãos Alex e Arthur e os primos Andréa e Vitor estavam no segundo andar da casa da família em uma conversação animada, Arthur percebe que o gato da família estava preso numa árvore que ficava de frente para a varanda da casa. Então ele, tentando vencer o pavor que tinha pela altura, ele levanta-se para salvar o gato, sem que o irmão e os primos percebessem. Mas ao se aproximar do parapeito da varanda, Arthur tem uma vertigem e cai entre as pedras. Todos saem em seu socorro, principalmente seu primo Vitor, que era médico. Arthur fica desacordado muitos dias e ao despertar estava aleijado. Henri de Lumière experimentava na personalidade de Arthur de Guzmán as consequências daquele ato impensado praticado numa existência anterior, que foi o suicídio. Arthur teve que abrir mão da sua carreira militar, que ele tanto desejava, e de qualquer pretensão amorosa que tinha com Andréa. Na verdade, Arthur passou a ser cuidado pela prima e pelo irmão. Andréa, na verdade, tratava-se de Berthe de Somerville. Alex fora aquele homem que, numa existência anterior, colaborou para a sua infelicidade, Louis Frederic. No livro Entre a Terra e o Céu, nós temos o caso de Júlio. Júlio, ao encontrar a sua esposa Lina com seu amigo Amaro em sua casa, em atitude íntima, desespera-se e toma um corrosivo. Mas Júlio é salvo pelos seus amigos de farda. E ao se recuperar, não suportando os padecimentos morais e físicos, Júlio se lança nas águas do rio Paraguai, pondo termo àquela existência. Depois de muito sofrer na pátria espiritual, Júlio reencarna como segundo filho de Amaro, mas desencarnando Júlio ainda quando era um menino no mar do Rio de Janeiro. Pois, na verdade, a sua madrasta Zumira não lhe dedicou a atenção devida e deixou ele se afogar. Zumira, no íntimo, queria livrar-se de Júlio, pois ela se incomodava muito com a relação de pai e filho. Júlio precisava, mais uma vez, retornar à experiência da carne para purgar os débitos contraídos no Paraguai, reencarnando mais uma vez como filho de Amaro e Zumira, sendo até mesmo, agora Amaro e Zumira, né? Sendo até mesmo uma oportunidade para Zumira reparar
o erro cometido com ele quando o deixou se afogar. Júlio reencarnou com uma doença grave na garganta, desencarnando em tenra idade, quando começava a balbuciar as primeiras palavras. Só então, Júlio habilitou-se para uma nova existência, com possibilidades de seguir adiante, nascendo mais uma vez, pela segunda vez, agora, como filho de Amaro e Zumira. Então, este ato nefasto, impensado do suicídio, ele traz consequências gravíssimas, que não são as mesmas para todos que o praticam. Está lá na questão 957 do Livro dos Espíritos. Mas consequências estas que podem durar muitos anos, quiçá séculos. Kardec, na questão 943 do Livro dos Espíritos, indaga aos benfeitores da humanidade: por que nós vemos em alguns indivíduos um desgosto pela vida sem uma razão plausível? Resposta dos benfeitores da humanidade: é efeito da ociosidade e da falta de fé. Eu vou repetir a pergunta. Questão 943 do Livro dos Espíritos. Por que nós vemos em alguns indivíduos um desgosto pela vida sem uma razão plausível? Resposta dos benfeitores: é efeito, é consequência da ociosidade e da falta de fé. Eu acabo de descobrir a profilaxia para o suicídio. Como evitar o suicídio? Mas fiquem tranquilos que eu não vou patentear, todos poderão usar. A profilaxia para o suicídio é o trabalho e a fé em Deus, principalmente o trabalho no bem. Quando Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, foi buscar o seu amigo Chico Xavier, porque estava com problemas de saúde, estava chateado, Chico diz ao amigo: Jerônimo, quem não trabalha, dá trabalho. Essa é a decisão que nós temos que tomar nesta hora, né? Ou nós iremos trabalhar no bem, ou nós iremos dar trabalho a outros. Jesus, ele em seu evangelho nos sinaliza a importância do trabalho. Está lá em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, neste momento, eu me permito indagar dos amigos o que estamos esperando para nos empregarmos nesta firma, cujo CEO é Jesus Cristo, chamada Seara do Bem. E as casas espíritas são verdadeiras frentes de trabalho. Quanto trabalho nós temos numa casa espírita? Nós temos o trabalho da recepção, o trabalho no bazar, do atendimento fraterno, o trabalho nos estudos, no passe, na mesa mediúnica. Há casas que têm um serviço de assistência social, a coleta de alimentos, a organização das cestas básicas. Há instituições que fazem comida para levar à noite aos nossos irmãos em situação de rua. Eu conheci uma casa aqui próximo, aqui na Zona Norte, que antes da pandemia, hoje eu não sei como é que está, mas todas as noites, não me recordo se é às 18h30 ou às 19 horas, eles abriam as suas portas para os nossos irmãos em situação de rua, com uma janta quentinha, com a possibilidade de tomar um banho, trocar uma roupa, pegar um remédio. Então as casas espíritas são verdadeiras frentes de trabalho. Como nos disse o poeta popular, veja, não diga que a canção está perdida, não diga que a vida está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Que nós possamos tentar quantas vezes sejam necessárias, mas que a palavra desistir nunca seja para nós uma opção. Lembrando-nos que nós não temos de quem nos queixar, né? Não há nas leis do Senhor da vida a figura da vítima.
Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém, e sim herdeiros de nós mesmos. Eu tenho uma grande dificuldade em guardar segredo. Às vezes alguém quer fazer uma surpresa para outra pessoa ou contar, eu falo, não me conte porque eu não me aguento, né? Se eu não consigo nem guardar dinheiro que me faz falta, imagina segredo. Então eu não conseguiria encerrar a palestra da noite de hoje sem antes dar um spoiler aos amigos do que é a desgraça real. Mas de toda maneira, fica o convite para que quando vocês cheguem em suas casas, façam a leitura atenta do item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos dizem os benfeitores da humanidade, a desgraça real é a alegria, é o prazer, é o tumulto que nos entorpece e que nos cega. E não um acontecimento desagradável, porém temporário, aqui da terra. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só depende de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu mais uma vez agradeço sinceramente a direção da Casa Deus, Luz e Verdade por esta oportunidade que eu espero que tenha sido a primeira de muitas. Muito obrigado e uma boa noite. Bem, meus amigos, a palavra do nosso irmão Rodrigo, importantíssimo para nós e para tantas pessoas que nós conhecemos, né? E que precisamos desse esclarecimento para mantermos a nossa fé, a nossa esperança. Não podemos abandonar a nossa missão, o nosso trabalho na terra. Então é muito importante que tenhamos esses esclarecimentos, que essa palestra possa chegar a tantos irmãos que estão escutando, né, via mídias sociais, para que se fortaleçam na caminhada. Ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Nós ainda somos doentes da alma, temos muito a crescer, a aprender. E graças a Deus, Deus nos deu a bênção da vida, que devemos aproveitá-la da melhor maneira possível. Gratidão a Deus, gratidão aos nossos amigos espirituais que nos fortalecem a cada dia na nossa caminhada. Que eles continuem ao nosso lado, nos ajudando sempre, né? E hoje, no nosso momento de oração para os nossos irmãos desencarnados, vamos pensar com certeza naqueles irmãos que tiraram a sua própria vida, que retornaram ao plano espiritual antes do momento correto, mas que nem por isso deixarão de receber a misericórdia de Deus, especialmente da nossa irmã Maria de Nazaré, que tem um trabalho lindo no plano espiritual, no socorro a esses irmãos. Mas pela lei da ação e reação, além da misericórdia, mas é da lei, que possamos acertar a conta com essa lei. Então, que Deus dê amparo a todos esses irmãos de esperança, para que eles possam recomeçar a sua vida no futuro. Então, queremos hoje também pedir pelo nosso irmão Edson Teodoro da Silva, que faleceu num assalto no dia 30 de março, que Jesus tenha misericórdia, amparo esse irmão, nesse retorno ao plano espiritual de uma forma tão delicada, né? Como nós aprendemos, tudo tem uma razão de ser, né? E também a nossa irmã Viviane Loureiro Franzen, desencarnou com câncer há uma semana. A nossa irmã Viviane,
seja abraçada no plano espiritual com muito amor. Ela agora no plano espiritual está curada, está livre desse câncer, né? E tem que seguir a sua caminhada de luz, de paz, de harmonia, né? Que Deus ampare a sua família na terra. E pedir pela nossa irmã Lucene Menezes, né? Irmã do nosso irmão Luiz aqui presente. Ela desencarnou hoje através de uma leucemia, né? Que a nossa irmã Lucene seja muito bem recebida no plano espiritual, né? Que ela seja abraçada, também agora curada, livre das doenças, cumpriu a sua missão na terra e retornou ao plano espiritual. Que Deus abençoe sua família, né? Que ficou, ao nosso irmão Luiz aqui, com certeza mandando muito carinho para ela, para que ela seja feliz nessa nova etapa no plano espiritual. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, né? E lembramos daquele pai, daquela mãe, daquele filho, daquele avô, a nossa família espiritual imensa, né? Então, todos eles sejam envolvidos na nossa humilde oração. Lembrando de Jesus com muito carinho, do nosso Pai maior, e pedimos, Jesus Cristo, Senhor, misericórdia para todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, querendo que todos nós possamos evoluir, aprender, né, a nos harmonizar com as lições que o nosso Mestre amado nos ensinou. Ilumine a todos esses irmãos, que eles sejam abraçados pela presença espiritual superior e levando aqui da nossa casa, do nosso coração, esse carinho, para que eles no plano espiritual procurem sempre caminhar no bem, encontrar a sua harmonização com as leis divinas. Que Deus abençoe a todos, especialmente os irmãos desencarnados que estão aqui presentes, muitos deles ex-suicidas, né, que recebam essa vibração amorosa, né, para que eles tenham fé e esperança no futuro. Graças a Deus. Continuando nessa energia maravilhosa que nós ajudamos a construir nessa casa, nós queremos dividir essa energia para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho. São as irradiações que podemos fazer pela força do pensamento, pela nossa vontade, o nosso sentimento caminhando pelo pensamento, no fluido cósmico universal e chegando aonde nós quisermos, atendendo a todos os endereços, nomes que nós colocamos na caixinha de radiação. Que todos esses irmãos sejam atendidos, os nossos lares, nosso ambiente de trabalho, a nossa comunidade, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida, sejamos um ponto de luz que nesse momento brilha em direção ao máximo que a nossa humilde energia possa chegar, levando energias amorosas em torno de nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse carinho. Graças a Deus. E continuando nessa mesma vibração, essa possibilidade que Deus nos dá de orar, não fica uma oração sem resposta, nessa lei de ação e reação, quando nós estamos vibrando no bem e pedindo socorro por aqueles que sofrem
por aqueles que precisam de carinho. Nós queremos, nesse momento, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, a equipe de Bezerra de Menezes, para pedir pelos nossos irmãos que estão adoentados, os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, sejam visitados pela equipe da casa e ajudados, orientando os médicos da terra, enfim, fazendo o que é possível, que as nossas águas, as águas do ambiente sejam fluidificadas. E todos nós que trazemos dores na alma e dores às vezes no corpo, possamos nesse momento também receber esse carinho, esse auxílio, essa força para superar as nossas dificuldades. E nós lembramos sempre dessa música que acalma o nosso coração, nos dá força, ilumina a nossa mente e diz assim: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Com certeza, Deus sabe aonde está doendo em nós. E Ele sabe como nos ajudar. E é incansável nessa ajuda, só que nós temos que fazer por onde também, né? Buscar essa ligação com o nosso Pai Celestial. Queremos lembrar dos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, irmãos que estão pela rua, tanta situação triste ainda no mundo, que Deus possa levar esse carinho, esse ânimo a cada um desses irmãos que passam por provas bem delicadas. Que Deus abençoe a todos, que a água do nosso ambiente seja fluidificada, não é? Graças a Deus. Vamos agora ao nosso passe coletivo. Os médios vão se colocar a postos, né? Vamos fechar os nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração a essas energias balsâmicas que estão sendo manipuladas no laboratório do invisível e trazendo para nós aquilo que nós precisamos. Nesse passe coletivo, pedindo que reequilibre os nossos centros de força, limpe um pouco a nossa mente, o nosso coração, nos alivie, para sairmos daqui hoje renovados, cheios de esperança, cheios de vontade de viver, de alegria de viver, com força e coragem, né? Então a gente lembra do lago de Genezaré. Estamos todos nesse lago de Genezaré, recebendo carinho, esse banho de luz do nosso Mestre amado. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré,
e as multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Mestre amado, nos dê esse banho de amor, de reequilíbrio, de força, de coragem, para seguirmos a nossa caminhada. Estamos encerrando a nossa sessão de hoje com muita gratidão, com muita alegria, com muita esperança. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê o novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Essa música para levantar o nosso astral, né? Depois dessa palestra maravilhosa do nosso irmão Rodrigo, reforçando o nosso compromisso com a vida. A vida é bela, é uma oportunidade de crescimento, gratidão ao nosso Pai. Então, vamos elevar sempre o nosso pensamento a Deus e pedir força. Obrigado pela presença de todos vocês, especialmente o nosso irmão Rodrigo. É a primeira vez que ele vem à casa, né? Que ele seja abençoado, que ele leve o carinho dessa espiritualidade, né? Na sua missão, na sua batalha, para a sua família também. E todos vocês retornem em paz para os seus lares, com muita alegria no coração, né? Com muita força, e vamos seguir em frente, né? Em busca da nossa evolução espiritual. Lembrando a todos, né, da nossa sessão de quinta-feira, às 15 horas da tarde, uma sessão como essa. Lembrando de vários grupos de estudo que nós temos, a oportunidade também de fazermos as nossas operações. Quem quiser se operar espiritualmente, ou presencial ou à distância, é só fazer inscrição na secretaria. Será no primeiro sábado de maio, né?